Campina Grande, quarta-feira, 4 de setembro. Acredito que você, internauta, telespectador que está ligadinho conosco, com certeza estará com o seu coração aberto para receber a palavra de Deus ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Ontem ouvimos a primeira parte, hoje ouviremos a conclusão. Você também ainda ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma reflexão muito importante sobre o título Reconciliação. Esse é um termo teológico que nos fala de que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício, da morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, continue conosco, porque ouviremos o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo essa temática, reconciliação. Ouviremos também ainda uma música interpretada pelo conjunto coral da cidade de Jerusalém. Inclusive, nós temos dentre as integrantes, uma irmã que é daqui de Campina Grande, naturalizou-se e conseguiu a sua ascensão judaica. Ela é brasileira, é judia brasileira, podemos assim dizer, a irmã Késia. Ela faz parte também desse coral que nós ouviremos louvando a Deus nesta manhã, direto de Jerusalém, lá no Jardim da Tumba. Porém, eu acredito que você tem contemplado, tem ouvido as notícias, de tantas notícias que entristecem, como tivemos a semana passada agora, no início da semana, 6 jovens que estavam como reféns foram barbaramente assassinados, um ato de covardia, quando o exército de Israel estava para resgatar aqueles jovens e aqueles terroristas perceberam que eles iam resgatá-los, eles atiraram na cabeça e no coração daqueles 6 sobreviventes daquele dia horrível, no dia 7 de outubro, quando eles foram todos levados como reféns. Por isso, nós devemos continuar orando, intercedendo e clamando pelo Estado de Israel. Mas você vai se deleitar agora com esta belíssima música interpretada por aquele coral de jovens direto de Jerusalém. Yeah.
Nós vivemos num mundo marcado por guerras, conflitos, tensões. Nações contra nações, reinos contra reinos. Vivemos num mundo marcado por radicalização ao extremo das ideologias políticas, econômicas, pela cosmovisão de um e de outro. Vivemos num mundo de radicalismo religioso, onde pessoas matam em nome de Deus. Vivemos num mundo onde os inimigos do homem são os da sua própria casa. Assistimos estarrecidos crimes passionais, marido matando a esposa, esposa matando o marido, filhos matando seus pais. Vivemos num mundo onde relacionamentos estão estressados, feridos, interrompidos. Nesse mundo de tanta desunião, de tanta mágoa, de tanto ódio, de tanta desavença, de tanta vingança, é absolutamente necessário entender a importância da reconciliação, fruto do perdão. É claro que temos dores, temos mágoas, ao sofrermos uma injustiça, uma calúnia, uma perseguição injusta, mas não se paga ódio com ódio, não se cura ferida com outra ferida. É necessário exercer perdão, porque o perdão é esta terapia da alma, é esta asepsia do coração. O perdão cura as feridas, porque ele é maior que o ódio. É hora de você investir na reconciliação com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos. Lá no livro de Jó, 42, versículo 10, diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Por quê? Porque os amigos de Jó, por um equívoco de conhecimento e entendimento espiritual, acusaram Jó de ladrão, de adúltero, de louco. Disseram para Jó que Deus havia matado os filhos dele porque ele era louco. E Jó se defende, coração cheio de dor. E Deus diz: meu filho, você quer cura? Você quer restauração? Saia desta arena da autodefesa e entre na brecha da intercessão, porque você não consegue odiar alguém e orar por ele ao mesmo tempo. Então, quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. É hora de você pensar nisso e se reconciliar com seu marido, com a sua mulher, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Então, eu vou lhe dizer, hoje é dia de reconciliação. Mas o fato é que é o seguinte, irmãos, essa interpretação, ela ignora a necessidade contínua de uma vida transformada em Cristo. Romanos 6,4 diz isso, e a importância da perseverança na fé. Então, o batismo, ele deve ser entendido como o início de uma jornada espiritual, não como uma conclusão. O batismo, ele é uma reafirmação daquilo que você já afirmou no coração. O batismo também, ele tem a ideia de externar para a igreja e para a comunidade daquilo que já está feito no seu coração. É a confissão pública. Inclusive, alguns escrevem que a confissão pública verdadeira é quando você é batizado e não quando você levanta a mão no apelo. Muito bem. O terceiro erro do batismo é que muitos acreditam e interpretam que o batismo com água ou nas águas é um ato de purificação automática de todos os pecados da pessoa. A ideia é de que
isso os imersionistas trabalham mais isso, né? Faz uma verdadeira cerimônia, um espetáculo para aquele momento de batismo. Inclusive tem gente que gasta uma fortuna, porque se não for na água do Rio Jordão, não valeu, tem que ser lá. E aí é a ideia mesmo, de que quando foi submergido e voltou, ali naquele momento de submergir e voltar, houve uma transformação mágica especial e a pessoa voltou santo. Essa é a ideia dessa purificação automática, que é um terceiro erro de interpretação do batismo. Bom, no batismo, nós temos 3 formas habituais, são as mais conhecidas: imersão, aspersão e efusão. A imersão é a prática de submergir a pessoa completamente na água durante o batismo. Os imersionistas usam, consequentemente, textos que se baseiam não só na epistemologia da palavra, ou seja, no que a palavra batismo no grego quer dizer, mas também em alguns textos que narram que Jesus, por exemplo, saiu da água. Lá em Marcos capítulo 1, verso 9 e verso 10, quando diz que Jesus saiu da água, isso sugere para os imersionistas que Jesus então tinha sido mergulhado e saiu da água. O simbolismo da imersão é também conforme o entendimento de batismo. Simboliza a morte e sepultamento do velho eu e o ressurgimento de uma nova vida em Cristo. Um grande teólogo que é muito lido, inclusive é um dos meus preferidos, que ele é bem carismático, Wayne Grudem, ele afirma que a imersão reflete de maneira mais completa o significado simbólico da morte e ressurreição de Cristo, embora ele reconheça que as outras formas são válidas. A outra forma de batismo é chamada de aspersão. A aspersão consiste em derramar água sobre a cabeça, em alguns momentos de borrifar a água, como um sangue é aspergido, e aí então há essa ideia de aspersão no batismo. Atos capítulo 2, verso 41, Pedro, ele batizou milhares de pessoas no dia de Pentecostes. A ideia é ir para os irmãos que já foram em Jerusalém, não existe perto de Jerusalém, eu não fui, mas eu pesquisei, não existe nem um rio, nem um açude, nem um tanque, nada naquela época que pudesse abarcar 3.000 pessoas a ser batizada. Então, pelo fato geográfico de não haver esse tipo de estrutura para batizar 3.000 pessoas, tem-se a ideia que esse batismo foi feito por aspersão. E aí, por aspersão, você tem condição de fazer o batismo dessas pessoas. No batismo da aspersão, há uma representação forte da regeneração e da nova vida em Cristo. E como a água é derramada na cabeça, também tem esse símbolo de envolver todo o ser do crente. O Robert Reid Cali, que foi um dos nossos pioneiros aqui no Brasil, ele utilizava o derramamento em suas práticas missionárias. Ou seja, ele batizava por aspersão, enfatizando a simplicidade e a acessibilidade da prática em diferentes contextos. John Owen, que é um pastor puritano também, congregacional, ele defendeu o batismo por aspersão como uma prática bíblica e teologicamente válida. Owen argumentou que a aspersão era consistente com as passagens bíblicas que descrevia o derramamento do Espírito Santo. E com a linguagem simbólica do Novo Testamento sobre a purificação. Então, John Owen, ele vinha a aspersão como um sinal protegido da aliança de Deus com o seu povo e enfatizava a graça divina sobre o ato físico do batismo. Outro congregacional, Thomas Goodwin, ele também defendeu o batismo por aspersão
E ele argumentava que o simbolismo da aspersão estava na harmonia com a natureza da purificação espiritual descrita na Bíblia, particularmente no Novo Testamento. E Goodwin, ele destacou que o batismo por aspersão enfatiza a obra interna do Espírito Santo, que regenera e purifica os crentes, independentemente da quantidade. Richard Baxter, também outro pastor, e ele é mais conhecido como um teólogo puritano, ele defendeu o batismo por aspersão também. E Baxter via a aspersão como um método prático e bíblico, que mantinha um foco na essência do sacramento, que é a obra de Cristo em purificar os pecados. E ele argumentava que o método de batismo deveria ser visto à luz da eficácia espiritual, e não na quantidade de água, sendo a aspersão suficientemente simbólica para purificar. Quando o pastor Augusto Nicodemos, que é um teólogo nosso, né, contemporâneo, ele fez uma vez uma pergunta sobre essa questão do batismo, perguntaram a ele, mas ele fez a pergunta de volta para a igreja, e aí ele perguntou, no pé vale? Aí o pessoal, não vale. No joelho vale? Não vale. Na cintura vale? Não vale. No peito vale? Não vale. Na cabeça vale? Vale, porque a cabeça é justamente esse derramar para o corpo todo. Outros teólogos, ele tem a ideia de que o batismo por aspersão, ele vem desde da cultura judaica, ou dos primeiros textos, em que o Senhor, Deus, ele ensinava a igreja sobre essa questão da purificação, do banho do purificador. E o banho purificador não era o banho em um poço, ou em açude, ou em um lago. Era o banho de cuia, era a aspersão, jogava-se a água. E tem essa simbologia de purificação também. Então toda essa linha e todos esses textos faz nos basear de que a forma mais correta, biblicamente falando, é a aspersão. Veja, a forma mais correta, não estou dizendo que as outras estão erradas, estou dizendo que é a mais correta. E eu entendo também que a imersão tem esse apelo místico, ou apelo espetáculo, né? É mais espetaculoso a imersão do que a aspersão. Mas aquilo que simbolicamente o batismo quer dizer, a aspersão era o método mais usado em todos os tempos. Até porque eu penso como ficaria muito difícil na Europa, no Oriente Médio, no inverno, batizar por imersão. Né? Talvez o cara morresse literalmente, né? Quando fizesse assim na água gelada, subisse e subia a pedra de gelo, o cabo já morto, né? Então a aspersão, entende-se que não só na tradição, mas também nos textos bíblicos sejam mais corretos. O último deles é a efusão. A efusão a gente quase não vê. Não, eu não conheço igrejas que batizam por efusão, a não ser os aspersionistas que levam o povo para Israel. Aí entra, porque a efusão, a ideia é, você entra até a cintura e lá o ministro joga na cabeça. Então isso é chamado de efusão. Nem é imersão e nem é aspersão puramente, é a mistura. Certo? Isso aí a gente viu semana passada que o pastor batizou, né, lá no Rio Jordão dessa forma. Tá certo? Então a gente vê apenas essa forma da efusão sendo dos irmãos aspersionistas que vão para o Rio Jordão. Bom, o simbolismo do batismo. Primeiro simbolismo do batismo que você tem que ter ideia e entender é que é purificação dos pecados. Simbolicamente falando, purificação dos pecados. Atos 22:16, 1 Pedro 3:21. O batismo, então, simboliza a lavagem dos pecados, uma representação externa da purificação que acontece internamente quando aceitamos Cristo. Identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos 6, verso 3 e 4,
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Colossenses capítulo 2, verso 12, diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ao ser batizado, o crente se identifica com a morte de Cristo, sepultando o velho homem, sepultando o eu, e ressuscita para uma nova vida. Simbolicamente falando, o batismo traz essa ideia de algo que já aconteceu, que é a regeneração que já aconteceu de forma espiritual. Então, o batismo ele vai reafirmar aquilo que já aconteceu. Então, quando se diz que você morreu para o mundo e ressuscitou para uma novidade de vida, isso quer dizer que todo crente que aceitou Jesus de coração, pela transformação genuína e verdadeira, o mundo já não mais faz parte de sua vida. E como é que eu digo isso para os demais? Me batizando. Isso quer dizer então que todo crente, e quando eu digo crente, para não ser redundante aqueles que aceitaram, até porque não existe um crente que não aceitou, todo ele vai para o batismo, ou busca o batismo. Porque aquele que está nele, Deus, pelo seu Espírito Santo, o conduzirá espiritualmente para isso. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega e diz assim: pastor, eu não estou pronto para batizar. Beleza, amém. Não insisto. Porque se ele não tem convicção daquilo que aconteceu no seu coração, da nova vida, é porque ele ainda precisa entender ou converter-se de fato, de verdade. Por quê? Porque o convertido, ele será levado para o batismo sem nenhuma preocupação. Porque ele vai ansiar fazer isso. É o Deus dele, que está nele, e que fala pelas suas escrituras que ele tem que fazer isso. Entenderam, irmãos? Então o crente, ele vai buscar o batismo. E quem não é, ele vai ter dúvida. E isso é bom, isso é salutar. Não adianta insistir. E aí, irmãos, o outro simbolismo que eu destaco nesta noite aqui é que há, como eu já disse aqui, não é, em outras palavras, o simbolismo da entrada na comunidade do povo de Deus. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 27, diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. 1 Coríntios 12, 13 diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Isso quer dizer, irmãos, que o batismo também marca a entrada do crente na comunidade cristã, reconhecendo como parte do corpo de Cristo. Como se dá essa organização? Essa organização se dá na formação ou fundação de uma igreja, de uma comunidade, na organização eclesiástica dessa comunidade, e consequentemente, se existe essa comunidade física, esse corpo de Cristo físico, que somos nós, há uma instituição organizada para que esse membro, então, a partir do batismo, ele seja incluído nessa comunidade a qual ele está participando. Então, o batismo é uma formalização, digamos assim, daquilo que ele já aconteceu nele. Então, para que você seja incluído como membro do corpo de Cristo numa igreja local, é necessário passar pelo batismo com água. E aí, para fazer o batismo, ou para entrar na igreja pelo batismo, requer que de fato você seja preparado para entender o porquê disso. Nessa questão, eu entendo que é já uma tradição que é algo louvável. Porque há tanta confusão hoje em dia do que é realmente o cristianismo, que é necessário que a pessoa seja orientada via doutrina, para que ele entenda se vai ou não querer. Porque você diz assim: não, mas na igreja primitiva não tinha sala de batismo. Não tinha não.
Porque na igreja primitiva ninguém sabia o que era cristianismo. Falar em ressurreição era considerado loucura. Então, quando uma pessoa se convertia a Cristo, ele não precisava passar por uma classe de catecúmenos. Por quê? Porque a transformação era tão latente da pessoa ali naquele momento que ele não tinha dúvida, ele não tinha sido induzido em outros tipos de cristianismo. Era um cristianismo só que ele estava entendendo, então podia batizar no ato. Convertia, batizava. Só que ao longo da história, com essa misturada de más interpretações, como aqui eu falei para vocês, era necessário e é extremamente necessário que todo novo convertido, ele passe por uma classe de catecúmenos para ele entender de fato o que é a igreja de Cristo, o que é o corpo de Cristo. Dante tanta confusão que tem. Amém, meus irmãos? Para terminar, o batismo com água é um sacramento cheio de simbolismo e de significado espiritual. Ele aponta para a obra redentora de Cristo em nossa união com Ele. Seja através da imersão, da aspersão, da efusão, o batismo representa a purificação dos pecados, a nova vida com Cristo e a entrada na comunidade de fé. Então precisamos enfatizar que a graça de Deus revelada no batismo e sua conexão com fé é real. Porque é na prática do batismo que você tem justamente esse encorajamento daquilo que você já confessou. E que ao considerarmos essas verdades, possamos continuamente renovar o nosso compromisso com Cristo, vivendo em fidelidade e aliança que Ele estabeleceu conosco. Então você já passou pelo batismo, ou vai passar pelo batismo, você continuamente precisa reviver a fidelidade com essa aliança com Deus. Você precisa considerar as verdades diariamente, ao qual você recebeu pela fé, e continuar a perseverar até que Ele volte. Portanto, se você está aqui nesta noite e ainda não foi batizado na nossa igreja, você tem a oportunidade de se matricular na sala de catecúmenos, não é? Para aprender algumas coisas da nossa igreja e aí então ser marcado o seu dia de batismo numa cerimônia no domingo à noite e após o batismo participar do outro sacramento que é a Santa Ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador do Opção para a Vida, que esteve conosco, para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Eu aproveito nesses instantes finais e faço um apelo a todos os nossos internautas, a todos os nossos telespectadores da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que estão em sintonia conosco. Divulguem o nosso programa, peçam aos familiares, aos amigos, para que eles estejam conosco, nos assistindo, eles possam nos acompanhar através do YouTube. Eu tenho encontrado várias pessoas, várias famílias que às vezes perguntam se o programa não está no ar. Eu tenho dito, olha, nós antigamente estávamos em canais de televisão, canais abertos, mas devido a tantas dificuldades, nós optamos para ficar somente no YouTube e na TV Master, TV a cabo, Canal 20. Divulgue o nosso programa para que outras pessoas possam nos assistir, possam nos acompanhar e, sem sombra de dúvidas, muitas pessoas, muitas famílias serão abençoadas, como você tem sido abençoado todos os dias aqui. Divulgue o nosso programa, esse é o apelo que eu faço. Deus abençoe a você e toda a sua família e até amanhã, se Deus assim nos permitir.